Bom dia. Vamos iniciar agora o webinar da divulgação dos resultados do primeiro trimestre do Vinde Energia, o VIGT11. Ele é transmitido simultaneamente pelo Zoom e YouTube. As perguntas elas são permitidas apenas no Zoom, mas fica aberto ainda, né, assim, de forma irrestrita, né, nosso canal de RI, na nossa página, no vindeenergia.com.br. As informações de mercado que estão contidas nessa apresentação, elas são as mais atualizadas, são com database mais recentes. As demais informações da companhia são com a database de 31 de março, né, com a conclusão do primeiro trimestre, de fato. Essa apresentação ela é um pouco mais resumida do relatório que está disponível no nosso site, mas todas elas estão divulgadas e disponíveis em nosso site também. Nossos relatórios são trimestrais e por isso as nossas divulgações, as nossas apresentações também têm acompanhado essa periodicidade trimestral. Agora eu vou passar a palavra para o José Guilherme, sócio e head de infraestrutura do A20. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar sobre os resultados do primeiro TRI do Vinde Energia. Só um panorama um pouco aqui para alinhar o entendimento de todo mundo sobre o fundo. O Vinde Energia é um FIPE que foi listado no IPO na Bolsa em novembro de 2019 e, subsequentemente, teve um follow-on em dezembro de 20, com um total captado aí de um pouco mais de 800 milhões de reais. O objetivo, como todos sabem, é adquirir participações societárias em ativos de geração e transmissão de energia já performados, né? Com isso, a gente espera atingir o nosso grande objetivo, que é ter uma alta previsibilidade na distribuição dos dividendos para os investidores do fundo, né? A característica principal do nosso portfólio é justamente ter uma diversificação importante entre os dois segmentos de transmissão e de geração de energia, fazendo com isso que a gente traga essa alta previsibilidade no pagamento dos dividendos, né? Como nós nos comprometemos desde a época do IPO, nós faremos distribuições trimestrais, né, de rendimentos aos investidores. Então, em 2020, totalizamos R$ 7,50 por cota ao longo do ano em distribuição. Ao longo de 2021, conforme já divulgamos aí no calendário de pagamentos para esse ano de 2021, serão 4 pagamentos, 2 deles já realizados, totalizando até agora R$ 4,00 por cota, e são esperados mais 2 pagamentos ao longo desse segundo semestre. Lembrando a todos que a liquidez diária das cotas do fundo na B3 está em torno de R$ 1,5 milhão por dia, que traz aí um índice, né, de liquidez da ordem de 0,18% a 0,20% em relação ao market cap do fundo. Só por último, lembrar a grande característica dos FIPs e IES e a sua diferença em relação aos fundos imobiliários estão basicamente nas questões relativas à isenção de impostos. Todo FIPE tem isenção de impostos para a pessoa física, tanto para o pagamento dos rendimentos, quanto no eventual ganho de capital, né? Então, com esse panorama geral, eu volto para a Cíntia, que é a nossa RI, para dar andamento aqui à apresentação dos resultados. Cíntia, por favor. Bom, então aqui a gente tem um highlight, né, dos principais marcos dos nossos ativos nesse primeiro trimestre. Dos ativos, como o Zé falou, a gente hoje tem o nosso portfólio diversificado já em geração e transmissão, que do primeiro highlight é o fechamento da aquisição de Mangue Seco, trazendo esse mix para o nosso portfólio, já de um ativo de geração, já ia compondo com as transmissoras que a gente já tinha adquirido. Além disso, né, nesse trimestre a gente conseguiu também
concluir uma parceria com a Sterlite, que é uma empresa já consolidada no segmento de transmissão, e isso vai possibilitar com que a gente tenha a preferência e adquira novos ativos de transmissão, e também a gente já tem aí formalizado uma transação para aquisição já também de um novo ativo de transmissão, que a gente vai dar mais detalhes para frente. Um outro ponto relevante que a gente teve nesse trimestre, e aí já um pouquinho mais atualizado, né, com essa divulgação recente, foi a distribuição de 35 milhões de pagamentos de dividendos para a holding, que comporta todas as investidas do fundo, para o fundo, o que permitiu o pagamento das amortizações, né, lembrando que todos os pagamentos de rendimentos que a gente faz pelo fundo deve ser denominado amortização por uma regra da Receita Federal. Então, a gente denomina aqui de amortização de rendimentos, esses 35 milhões, que ao todo, por esses 2 pagamentos já feitos ao longo de 2021, somam R$ 4,00 por cota. Então, ao longo de 2001, já conseguimos fazer o pagamento de R$ 4,00 por cota, decorrente desse pagamento de rendimentos, de dividendos das investidas do fundo. As transmissoras, ao longo desse período, tem atendido a 100% da meta de disponibilidade. A gente também vai dar mais detalhe desse item, como é importante essa meta de disponibilidade, dado que ela é o principal indicador para dar aquela garantia da receita prevista nos nossos planos de negócios. A conclusão dos seguros operacionais das transmissoras, que é um ponto relevante para a operação, que dá também uma segurança na nossa gestão, e é um ponto super relevante de gestão e segurança dos nossos ativos e conservação. E a implementação unificada do programa de compliance, que é um requisito fundamental, né, uma característica nossa da Vinci, e que nossos ativos realmente eles seguem um programa de governança e de programas sociais também, ambientais, que a gente também vai dar mais detalhes para frente, atendendo todos os critérios que a gente entende com as melhores práticas de mercado, inclusive essas regras de compliance unificadas. A gente vai dar mais detalhes agora dos nossos ativos, falar um pouquinho das nossas transmissoras e das nossas geradoras. E agora passo a palavra para o Pedro Guedes, que é responsável também aqui pela gestão e aquisição dos nossos portfólios aqui da Vinci. Bom dia a todos. Estou tentando passar aqui os slides, só um segundo. Foi. Bom, aqui, antes de entrar especificamente nas transmissoras, dando um overview geral aqui do nosso portfólio atual do fundo, a gente conta aí com 3 transmissoras e 3 companhias de geração de energia eólica, né, sendo elas aí a Tepai, a Arco Verde, a Leste, Mangue Seco 1, 3 e 4. Passando aqui para as transmissoras, no primeiro TRI, né, desse ano, a gente contava com 3 transmissoras, sendo elas a Leste com 49,9%, Arco Verde com 100% e a Tepai com 90,3%. Em breve teremos uma 4ª transmissora, que é a Vineyards, no âmbito da parceria da Sterlite, que a Cintia comentou, mas mais à frente eu comento sobre ela. Importante ressaltar aqui, antes de falar especificamente de cada ativo, falar um pouco do segmento de transmissão, ressaltando que as nossas transmissoras estão 100% operacionais, então a gente não corre risco de construção. E lembrando que o segmento de transmissão, né, dentro do setor elétrico, é o segmento, vamos dizer assim, mais resiliente, né? Então basta a gente estar disponível para o sistema elétrico, não precisa passar necessariamente energia elétrica pela linha de transmissão, a gente não tem um risco de demanda, ou seja, basta a gente estar disponível para o sistema elétrico, que a gente faz jus à nossa receita anual permitida, que é uma receita fixa, contratual, que é ajustada anualmente por inflação. Então, muita gente questionou a gente aí ao longo do tempo quanto à inflação que veio alta nesses últimos meses. Então, todo mês de julho de cada ano, a gente tem um reajuste de inflação. Então, a partir de julho desse ano, né, a gente espera aí um reajuste na nossa receita da ordem de 8%, que foi mais ou menos a inflação acumulada de junho 20 a maio 21, tá? E a nossa disponibilidade, né, como a gente consegue visualizar aí no slide, é bastante alta, né? Fica em torno aí de
99%, 100%, demonstrando aí que os ativos são operacionalmente muito adequados e fazem jus a praticamente 100% dessa receita contratual que é ajustada por inflação. Aí passando aqui especificamente por cada um dos ativos, a Leste é um ativo nosso que fica aí no Nordeste, grande parte em Sergipe, é uma linha de 500 kV, de aproximadamente 200 km. Ela entrou em operação 100% em dezembro de 2020, né? Então o primeiro TRI de 2021 a gente já conseguiu ter esse ativo rodando com a capacidade de 100% dele operacional. Quem faz a operação e manutenção, né, da linha é terceirizada, é uma companhia chamada Cotesa, e que vem prestando serviço de forma muito, muito adequada. O financiamento dessa linha é com o Banco do Nordeste, o BNB, e todos os custos, assim como o financiamento, também estão indexados à inflação. Então, é um ativo que a receita é corrigida anualmente, os custos e a dívida também. Então, a gente tem uma margem, vamos dizer assim, indexada à inflação, consequentemente. O próximo ativo é Arco Verde, é o ativo que a gente tem 100%, fica no interior do Pernambuco. É uma linha já um pouco mais simples do ponto de vista operacional, é uma linha de 230 kV, são 140 quilômetros aproximadamente. Ela já está em operação desde o início de 2020. Foi uma linha que a gente adquiriu da Sterlite também. E também quem faz a operação desse ativo é também a Cotesa, que faz a da Leste. Aqui a dívida também é com o BNB, e da mesma forma como a Leste, receita indexada à inflação, OPEX e dívida também. O nosso terceiro ativo é a Tepai, é o nosso menor ativo, é uma linha subterrânea na cidade de Porto Alegre, aproximadamente 11 quilômetros em 230 kV subterrâneo. Quem faz a operação e manutenção é o nosso sócio minoritário, que é a estatal AC3E, a CE, lá do Rio Grande do Sul. É um ativo que já tem operação há mais tempo, lá desde 2013, e também vem operando aí sem qualquer tipo de interferência, atingindo os parâmetros que a gente imagina. A gente refinanciou esse ativo no ano passado, né, relembrando, ele tinha uma dívida com o BNDES que era bastante defasada e patamares que a gente julgou não eficiente, a gente refinanciou com o Banco Itaú. E aí, por fim, dando uma explicação do quarto ativo que eu comentei no início, que é Vineyards, é uma concessão, né, com algumas linhas no estado do Rio Grande do Sul, são linhas de 230 kV ali entre a cidade de Lajeado e Garibaldi, tá? É uma linha que está praticamente 100% operacional, né? Agora no mês de julho ela vai começar a receber 80% da RAP dela, tá? E tem a expectativa que para o final do ano, para o início do ano que vem, eles concluam a construção. A gente nesse momento ainda não é acionista da companhia. A gente, como no perfil de risco do nosso fundo, a gente não gosta de correr o risco de construção, né? A gente evita o risco de construção. Então, a gente fez uma transação faseada, onde a primeira fase da transação é a gente emitir debêntures conversíveis, que vão remunerar a gente trimestralmente, tá? E a gente vai converter essa debênture por aproximadamente 80% do valor de participação societária do ativo, assim que ele tiver 100% operacional e não tiver e tiver cumprido todas as condições precedentes, além de ficar 100% operacional para essa conversão. Tá? Então, basicamente, com Vineyards e com a transação de Mangue Seco, que o Rodrigo vai falar em breve, a gente conseguiu destinar todos os recursos levantados pelo fundo no follow-on. Passo agora a palavra aí para o Rodrigo falar um pouco aí das geradoras. Desculpa. Só antes de passar para o Rodrigo, tem mais um slide aqui que comenta rápido, que estava no nosso relatório trimestral. A gente mostra aqui um pouco da receita, do EBITDA, da disponibilidade do saldo lucros acumulados. Acho que fato importante aqui, só para destacar nesse slide, é que a gente teve um crescimento expressivo aí, tanto da receita quanto do EBITDA, em função da entrada de 100% da operação da Leste. Lembrando que nesse slide aqui a gente não contempla os resultados de Vineyards nem de Mangue Seco. A gente está falando aqui só das 3 transmissoras. E teve outro fator menor do que a entrada de 100% da Leste, que foi a troca do prestador de serviço na Arco Verde, que a gente teve alguns custos adicionais para trocar o operador de OEM, então isso impactou um pouquinho
o EBITDA do quarto tri de 2020, mas o grande efeito do crescimento, como eu comentei, foi a entrada em 100% da Leste. Outro ponto aqui para comentar é o saldo de lucros acumulados. Esse é um ponto importante quando a gente fala de ativos de infraestrutura, né, de concessões, é que muitas vezes você pode se deparar com uma situação onde você gera caixa, mas você não tem saldo de lucros acumulados para distribuir aquele caixa. Então você fica com o famoso que a gente chama de trapped cash, que é o caixa preso. E como a gente tem bastante transmissora no nosso portfólio, a gente está numa situação muito boa que a contabilidade, o FRS das transmissoras gera bastante lucro contábil, o que garante a gente e dá conforto para a gente, que a gente não vai se deparar com uma situação de ter caixa preso e a gente vai poder distribuir todos os rendimentos do nosso portfólio. Agora sim, passo a palavra aí para o Rodrigo para falar um pouco das nossas eólicas de Mangue Seco. Obrigado, Pedro. Vou pegar o controle aqui da apresentação. Só um minutinho. Eu vou começar, na verdade, por esse slide aqui. Então, bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo Rocha, diretor aqui da 20 Infra. Em abril, a gente teve a conclusão e a incorporação efetiva dos parques eólicos Mangue Seco 1, 3 e 4 ao portfólio do 20 Energia. São 3 SPEs localizadas no estado do Rio Grande do Norte, um estado reconhecido aí pela sua capacidade eólica, onde já existem vários parques eólicos desenvolvidos na região. Tá? A gente tem 100%, o fundo tem 100% desses 3 SPEs. Tá? Eles são contratados no longo prazo, tá? O que é super aderente à estratégia do fundo. Como o Zé Guilherme comentou no início da nossa reunião, eles oferecem previsibilidade aqui para o nosso portfólio. Tá? E antes de entrar no detalhe um pouquinho mais de cada um, só para vocês saberem, a gente comprou esses ativos por 268 milhões e meio, que corresponde aproximadamente a 70% do que a gente levantou, captou no follow-on no início do ano. Tá? São parques... Peraí, desculpa. Tá voltando. São parques eólicos que, como vocês podem ver no canto superior, aqui direito no gráfico, estão em operação desde 2011, o que tem um histórico longo de geração. Então, o ativo já está operacional e, fundamentalmente, importante de ressaltar esse longo histórico de geração. Contratados até 2032 e podendo operar com fim de operação até 2045. De novo, no longo prazo. Importante também ressaltar que esse ano, que é o gráfico do canto esquerdo inferior, a gente está observando uma geração muito favorável ao parque, superior ao que a gente observou nos mesmos meses em 2019 e 2020. Então, a gente está começando aqui a nossa aquisição desse portfólio com o pé direito, eu diria, tendo aí uma geração acima aí da expectativa, o que sempre é positivo. Esses parques têm uma receita líquida de mais ou menos 60 milhões nos últimos 12 meses e está pouco alavancado. Uma dívida do BNB, mais ou menos uma relação dívida líquida EBITDA de aproximadamente 2 vezes, o que é bastante interessante. Então, esse portfólio, ressaltando, é super aderente à nossa estratégia de parque eólico, a primeiros ativos de geração do fundo, contratados no longo prazo, e um contrato, um PPA, que a gente chama, que é o contrato de compra e venda de energia, muito favorável, que é o que se chama no setor de energia de reserva, que é um contrato que não está exposto ao mercado spot. Ele tem um mecanismo de ajuste quadrienal e que nos permite, por exemplo, esse ano a gente está gerando acima da nossa média, se no ano subsequente, dentro desse quadriênio, gerarmos abaixo, a gente pode fazer uma compensação. E se a gente ainda assim ficar abaixo do valor que a gente se comprometeu no nosso contrato, é um preço pré-definido no contrato de compra e venda de energia, no contrato de compra de energia, de venda de energia,
e a gente não está exposto a oscilações do mercado spot. Tá? Então, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento de, eventualmente, temos uma crise hídrica que está levando a um aumento do preço, aumento do custo de energia, a gente não tem exposição a isso. Então, voltando ao que o Zé Guilherme falou, são ativos, né, previsíveis que nos permitem, né, continuar podendo cumprir, que é o objetivo do fundo, que é oferecer, né, previsibilidade nas nossas distribuições trimestrais. Tá? Eu vou agora passar a palavra para o Felipe Moura, que vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado de capital. Bom dia, pessoal. Só passar aqui pelos slides. Bom, vou passar aqui um pouco pela parte de mercado de capitais. Conforme foi passado aí nos outros slides, né, a gente hoje tem 6 ativos no nosso portfólio, né, com um valor de mercado hoje de aproximadamente 700 milhões. Está uma cota de fechamento na sexta-feira da ordem de R$ 81,00 por cota. Uma cota patrimonial da ordem de 97, né, onde a gente pode ver aqui uma discrepância bem relevante, né, da marcação a mercado versus o valor patrimonial dos nossos ativos. Tá? Uma máxima aí nesse último ano de R$ 109,50, tá? E com um volume médio diário de 1,1 milhões de reais. Tá? Que eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, porque isso aqui foi permitido, na verdade, pelo nosso follow-on. Né? A gente, no fim do ano passado, fez um follow-on que a gente saiu do patamar aí de 420 milhões para um patamar de 820 milhões de tamanho de fundo, né? O que permitiu que a gente praticamente duplicasse a nossa base de cotista, né? Pulverizando essa base. E aí, o que isso traz de benefício para o nosso fundo é justamente esse volume médio diário, né, que é o mais alto dentre os nossos pares de mercado, né, com um volume aí acima de R$ 1 milhão, que é um volume ainda aquém do que a gente gostaria que fosse, mas bastante interessante. Aqui, passando só pelo gráfico, né, a gente vê que, enfim, a nossa cota ela oscilou bastante, né, durante o período de pandemia. A gente se manteve bastante estável, embora ela tivesse caído, ela rapidamente voltou, né, e caiu menos do que o Bovespa. Recentemente, né, do fim do ano passado para cá, a gente vem oscilando um pouco mais para baixo, e a gente vai passar um pouco disso agora nesse próximo slide. A gente tem recebido bastante pergunta aqui no RI relacionada à alta, né, da expectativa de juros e como é que isso impacta a valoração da nossa cota de mercado. Tá? Então, a gente decidiu montar esse gráfico aqui para a gente poder demonstrar para vocês um pouco da relação e a nossa ótica sobre essas oscilações recentes de curto prazo. Tá? Então, aqui, nessa parte azul clara, a gente mostra, né, o valor da cota do VIGT ao longo do tempo. Essa aqui é a cota de mercado. Tá? Na linha vermelha, a gente demonstra o valor da cota com os proventos, né, que aí seria justamente a rentabilidade, né, levando em conta que o cotista que estava no fundo desde o início recebeu esses proventos ao longo do tempo, né, recebeu as amortizações. Na linha laranja, aqui embaixo, a gente mostra o prêmio da NTN-B de 2030. Tá? Na linha azul, a gente demonstra o yield do fundo. Tá? E aí é importante aqui destacar que para 2020 a gente assumiu, né, o yield que a gente pagou, que foi de R$ 7,50 por cota. Tá? E para o ano de 2021 a gente assumiu o mínimo projetado para esse ano, que é de R$ 8,00 por cota. Tá? E aí esse yield ele vai oscilar conforme o preço da cota de mercado do dia. Por fim, a gente
colocou aqui nesse gráfico também o retorno implícito das utilities, né, das empresas de utilities listadas na Bolsa. Então, do início aqui do gráfico, a gente pode observar, né, que a gente foi para o IPO com uma proposta, né, de ter um prêmio em relação a esse retorno implícito das utilities, né, que é representado aqui justamente pela distância entre essas linhas, né, a distância entre o yield do nosso fundo e esse retorno implícito das utilities. A gente pode observar que, após o IPO, né, esse prêmio ele foi bem recebido pelo mercado, né, fechando e abrindo, se mantendo praticamente linear até aproximadamente outubro de 20. Tá? De lá para cá, a gente também pode observar, né, que essa distância vem aumentando, muito embora você olhando a linha aqui de retorno implícito das utilities e a própria linha da NTN-B tenham se mantido praticamente lineares, né? Assim, com um leve crescimento, enquanto a discrepância, o incremento do nosso yield no tempo tem sido bem mais acentuado, né? Sem que tenham havido nenhum fato novo, né? Nenhuma mudança na nossa política de investimento ou na nossa política de distribuição de rendimentos. O que, enfim, hoje, né, significa que o nosso yield, né, que a gente projeta para esse ano de R$ 8,00 por cota, representa aí um yield para o comprador dessa cota de aproximadamente R$ 10,00 por cota. Passo a palavra agora, então, para a Cíntia, que vai falar um pouco dos temas gerais do fundo e de ASG. Bom, pessoal, então aqui para a gente resumir, né, tudo que a gente conseguiu ver dessas explicações dos nossos ativos, como o próprio Felipe já falou, os nossos ativos continuam performando regularmente, nossas transmissoras têm atingido as suas metas de disponibilidade, a gente não tem tido qualquer inadimplemento, né, relevante, assim, realmente, praticamente se considera sem inadimplemento. A gente teve distribuições de dividendos regulares, que permitem que a gente atinja sempre a distribuição de yield que a gente veio estimando desde o nosso follow-on e do nosso IPO. Então, não teve qualquer alteração nas nossas políticas de investimentos ou qualquer alteração dos fundamentos do fundo, como a gente veio falando. A gente vem incrementando o portfólio do fundo, então a gente conseguiu concluir a alocação dos recursos destinados tanto do IPO quanto do follow-on, nos prazos que a gente tinha previsto, né? Lembra que quando a gente fez o follow-on, a gente estimou a alocação dos recursos até o final do primeiro trimestre e a gente conseguiu alocar esses recursos dentro desse prazo previsto. Além disso, a gente já tem uma parceria para que a gente possa continuar com o crescimento constante do fundo. Então, a gente continua perseguindo e vendo que todos os nossos fundamentos continuam muito sólidos e consolidados dentro das práticas que estão muito bem alinhadas e a gente continua entregando e performando dentro daquilo que a gente sempre veio falando para o mercado. Então, não tem qualquer alteração, nem um susto, nem qualquer evento que a gente considere, que possa considerar aqui fora de curso dos nossos ativos. Tá? É importante reforçar que nossos ativos sempre são muito bem defendidos, né? A gente consegue ter uma geração de receita muito previsível e isso permite que a gente atinja a distribuição de yield que a gente vem falando desde o nosso, inclusive nosso regulamento, e esse é um diferencial grande nosso de ter essa distribuição trimestral e previsível. Acho que vale reforçar que, além disso, a gente tem a divulgação do nosso calendário, né, já desse ano, de todos os anúncios de amortização e de todos os pagamentos de rendimento também, o que reforça essa previsibilidade dos nossos ativos e a segurança que a gente tem na performance deles. E isso acho que reforça, inclusive, com as apresentações que a gente teve ali dentro. Hoje, do Rodrigo e do Pedro, explicando detalhadamente os ativos. Outra característica, né, que a gente tem é a questão da gente estar sempre preocupada com as ações sociais e ambientais, até por a gente entender que é um fundo de longo prazo, né? A gente tem que lembrar que esse é um fundo de 30 anos, prorrogável por mais 30 anos. Então, obviamente, que a gente tem uma preocupação
genuína da sociedade em que a gente está inserido e com o nosso entorno. E por pensar nessa sociedade, a gente está sempre preocupado em estar atendendo ali a população em que a gente está inserido para essa longevidade dos nossos ativos. Então, a gente tem ações junto à população indígena, no entorno das nossas transmissoras, junto à população em que a gente está vivendo ali, a gente teve esse momento de pandemia, então uma população carente, em que realmente necessitou de algumas ajudas, seja doação de cesta básica, seja doação, a gente teve no ano passado a ajuda na questão do tratamento de água dessas populações, então a gente realmente tem ajudado as populações, isso é uma característica não só do nosso fundo, é uma característica da 20, que tem prima por essas ações sociais e ambientais em todos os nossos investimentos. Tá? Então, só para a gente finalizar e a gente poder abrir para as perguntas agora sobre o fundo. Acho que a primeira pergunta, pessoal, assim, já iniciando, e eu já vou dar a palavra aqui para o restante do time também, que é muito comum e a gente sabe que o mercado está bastante ansioso com isso, é a questão da queda das cotas, né? A gente tem visto um movimento, uma oscilação grande na queda das cotas, a gente recebeu algumas perguntas em relação a esse movimento e o José Guilherme vai poder explicar um pouquinho a nossa visão sobre esse movimento que a gente tem visto. Bom, pessoal, é difícil ler vamos dizer assim, a reação do mercado. O que eu vou tentar colocar aqui para vocês são os fundamentos. Tá? O portfólio do fundo não traz nenhuma surpresa negativa em relação ao fundamento, em relação ao que a gente colocou para vocês no IPO e no follow-on. Tanto as transmissoras vêm performando como esperado, como as geradoras vêm performando, inclusive, melhor do que nós prevíamos quando da aquisição dos ativos. Né? Há uma preocupação do mercado, e a gente já recebe algumas perguntas sobre se o impacto tem a ver com relação à crise hídrica ou à crise de energia, né? As receitas, aí, resultados do fundo. O que eu posso dizer para vocês é que o nosso portfólio, a ideia é que ele seja sem sustos. Né? E, de fato, aqui nem a crise hídrica, nem a crise de energia hoje não impactam o portfólio do fundo. As transmissoras, elas são contratadas e remuneradas por sua disponibilidade, e elas vêm tendo uma disponibilidade, aí, como a gente mostrou lá atrás, quase de 100%. E as geradoras, né, as eólicas, têm um contrato de energia de reserva que não está sujeita à GSF, não está sujeita à crise hídrica que vocês têm acompanhado aí pelos jornais. Então, o que a gente tem para colocar é que, do ponto de vista do fundamento, não tem nada diferente daquilo que a gente se propôs a fazer e a entregar. A gente está entregando exatamente aquilo que a gente se propôs, um dividendo crescente ao longo do tempo. Né? Ano passado, esse dividendo esteve aí na ordem de R$ 7,50 por cota. Esse ano, a estimativa é que ele esteja entre R$ 8 e R$ 9 por cota, e assim sucessivamente para os anos seguintes. Tá? Então, existe aí talvez alguma relação com a expectativa de aumento de juro, principalmente CDI, muito embora, de novo, os nossos ativos não têm nenhuma relação com CDI. A relação dos nossos ativos, tanto na receita quanto nas dívidas, é uma relação com IPCA. Né? As receitas são corrigidas por IPCA a cada aniversário dos seus contratos, as dívidas são corrigidas por IPCA, e a nossa base de custos, que é uma base de custos e despesas muito baixas, também são mais aderentes à IPCA. Então, nem a alta forte do IGPM e nem a alta maior agora de Selic, também nenhum dos dois impactam o fundamento dos ativos, muito embora possa estar sendo impactos em valor de mercado. Bom, indo para a pergunta seguinte, né, a gente teve aqui o Eurico perguntando a questão da TIR do preço da cota
e se a gestora pretende fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Rodrigo, você pode responder essa pergunta, por favor? Cíntia, a pergunta do Eurico é sobre o TIR, do valor da cota, e a questão de novas emissões. Eu vou começar pelo fim. Novas emissões, o fundo, como a gente sempre se posicionou, a gente entende que esse fundo aqui é um fundo que a gente sempre quis que ele crescesse para poder oferecer para os nossos cotistas liquidez, né? A gente está satisfeito com a liquidez que a gente tem hoje, volume de negociação, mas a gente sempre espera atingir patamares, por exemplo, compatíveis com o que os nossos colegas aqui na área de real estate atingem nos fundos, nos FIs deles, que tem um volume de negociação bem superior ao nosso, mas os fundos também são maiores. Então, a gente está sempre procurando, de fato, novos ativos para adquirir, diversificar o portfólio, que é um ponto super importante também. Isso, quanto mais diversificado o nosso portfólio, melhor para a gente fazer essa gestão que a gente faz do caixa do fundo para poder manter a previsibilidade das distribuições ao longo do tempo. E para isso a gente tem que conciliar os momentos, né, de janelas de mercado com o andamento desse pipeline de oportunidades. Então, a resposta objetiva é que a gente pretende, sim, em algum momento, fazer uma nova oferta, mas isso a gente ainda não tem como definir quando nesse momento para vocês. Mas essa é sempre a ideia do fundo. O fundo tem um capital autorizado de 3 bilhões e a gente acha que quando o fundo atingir um patamar mais próximo disso, ele vai ter um volume de negociação bem melhor, bem maior do que tem hoje, o que é bom para todo mundo que oferece mais liquidez. Mas isso, obviamente, que a gente tem que acompanhar, como eu falei, o momento do mercado, né, o momento, né, do comportamento da cota e o andamento dessas possíveis transações para que a gente possa encontrar o momento certo, como a gente encontrou do follow-on e já conseguiu usar todos os recursos, como a gente comentou aqui, para essas futuras aquisições. Tá? Sobre a TIR, eu não sei se eu entendi a pergunta corretamente, mas a gente gosta muito de falar do fundo olhando a perspectiva do yield, né? Um ponto que a gente fala muito do yield do TIR dos ativos que a gente compra, mas quando a gente fala do fundo, a gente prefere focar no yield, porque, na verdade, a gente não consegue fazer essa conta com a cota que o cotista entrou e com a cota que o cotista eventualmente vai sair, né? Isso vai dar a TIR do investimento do cotista. O preço que ele pagou para entrar no fundo, o que ele recebeu de dividendo no período que ele foi cotista e quanto ele saiu, quanto ele vendeu a cota ao final do investimento dele. Nesse processo, a parte que a gente controla de fato é o rendimento, né? Então, a gente gosta de focar no yield. Então, acho que o yield do fundo tem sido o que a gente comentou aqui, tem sido previsível, tá? E, né, quando a gente fala, a gente usa sempre a cota 100 como referência, né, para poder facilitar o entendimento de todos. Mas, como o Felipe demonstrou aqui, por exemplo, hoje o yield para a cota atual já é bem superior ao que a gente vem falando, que é aquele entre 8 e 9 para esse ano, por exemplo. Só queria adicionar, Rodrigo, que se a gente for olhar o que tem sido praticado em mercado em relação aos retornos esperados aí nas aquisições para cada um dos segmentos que a gente opera, né? E a coisa não tem sido muito diferente do que era no ano passado, até porque no comportamento das NTNBs longas, né, ao longo do tempo, a gente continua vendo um juro real que é o grande balizador dos retornos desses ativos de longo prazo de infraestrutura. A gente continua vendo a NTNB de longo prazo ali na casa dos seus 4% real, né? E aí, o que a gente tem visto, e não é diferente para a gente, é que as aquisições que a gente tem trabalhado para o fundo, se a gente está falando de transmissão, essas aquisições giram em torno de inflação mais 8, inflação mais 8,5, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O retorno implícito para as aquisições nos setores de geração
como a gente também já sempre falou para vocês, eles têm um prêmiozinho, e o que a gente enxerga é mercado aí em torno de inflação mais 9 e pouquinho, 9,5, tá? Então, esses retornos implícitos, que são basicamente o que o mercado tem trabalhado, não se modificaram ao longo dos anos, estão muito aderentes àqueles retornos dos ativos que a gente tem no nosso portfólio, e eles não têm sofrido alteração grande, até porque as NTN-Bs longas, de novo, têm se mantido aí num patamar de 4% real. Então, continuamos aqui no nosso portfólio a ter um spread sobre a NTN-B de longo prazo entre 4 a 5 pontos percentuais, que é ainda superior àquele indicado, né, até no nosso IPO, vocês viram que a gente buscaria ativos que pagassem pelo menos 350 basis points acima da B longa, e o que a gente tem conseguido fazer são executar transações com prêmio até maior do que 350 basis points acima da B longa. Era só essa adição que eu queria fazer. Bom, seguindo aqui com as perguntas, o Carlos perguntou aqui por que a live está sendo num período tão longo, né, após a divulgação de resultado. Até só para aproveitar, Carlos, para a gente explicar o que acontece. A gente fecha o trimestre, no caso aqui 31 de março, até seguindo o racional das companhias abertas, 45 dias após o fechamento dos resultados, a gente divulga o nosso relatório, e aí aqui foi só uma questão de agenda mesmo, para a gente poder marcar nosso webinar, mas as próximas serão logo após a divulgação dos relatórios, a gente vai fazer os nossos webinars seguintes, tá? Mas sempre tendo por base o fechamento do trimestre, 45 dias seguintes, a gente divulga o nosso relatório, tá? Seguindo esse fluxo trimestral. Uma outra pergunta que a gente teve aqui do Leandro foi sobre as amortizações. Se a gente considera os rendimentos do fundo ou se a gente amortiza o valor do principal investido no IPO e no follow-on. Como a gente falou aqui, hoje as amortizações pagas, elas decorrem efetivamente de rendimentos oriundos dos nossos ativos, elas são decorrentes de distribuições de resultados das nossas investidas. E aí vale lembrar que esses resultados podem ser earn-out das transações, podem ser realavancagem dos ativos, podem ser qualquer tipo de ganho dessas transações, além dos resultados auferidos nesses ativos efetivamente. Mas hoje essas amortizações elas são pagas decorrentes de rendimentos e ganhos auferidos de fato das nossas investidas, tá? Cíntia, tem uma pergunta que a gente recebeu sobre um pouquinho mais de detalhes sobre as características das dívidas dos ativos. Eu acho que era importante o Pedro comentar sobre esses detalhes para contrastar um pouquinho também com os retornos implícitos aí de cada ativo do fundo, tá? Sim, verdade. Mais sobre as dívidas, duration, fluxo de amortizações e estratégia. Isso. Para amortização, Pedro. Tá bom. Bom, falando então um pouco aqui do financiamento dos ativos, falando primeiro das transmissoras, acho que vale a pena a gente dividir por bloco, tá? As transmissoras, a grande parte do financiamento que elas têm que servir ao longo dos próximos anos são financiamentos com BNB, com Banco de Desenvolvimento do Nordeste, e tem uma parcela menor com debêntures de infraestrutura. Obviamente, essas dívidas, por serem dívidas de projetos de infraestrutura, são dívidas de longuíssimo prazo, são dívidas que o prazo fica lá até por volta de 2040, tá? Então, isso é até uma coisa que acaba conversando com a nossa expectativa de yield, tá? Então, falando especificamente das transmissoras, são ativos que vão estar com um nível de alavancagem mais alto até 2030, 2032, 2035, e aí a partir de 2035 até 2040, 42, que é quando começam a vencer essas dívidas, é esperado, né, um patamar de yield muito maior, porque a gente vai ter que destinar menos recursos das companhias para ter que servir essas dívidas. Falando de Mangue Seco, a Mangue Seco também tem dívida com o BNB,
mas é uma dívida já mais antiga, uma dívida pré-fixada, que é um juros de 7% aproximadamente, 7,18%. E as companhias estão bastante subalavancadas, né? Então, uma coisa que a gente também está analisando aqui é se a gente eventualmente possa otimizar a alavancagem dessas eólicas. Falando da transmissora, a gente não pensa em refinanciar as companhias. Aqui tinha uma dívida ineficiente que a gente refinanciou, foi a Tepai. Leste Arco Verde tem um financiamento muito adequado para o perfil do investimento com BNB, que já é um BNB mais recente, né? Então não é uma taxa pré-fixada, é uma taxa de aproximadamente IPCA mais 2, falando aí numa média, grosso modo, para vocês. E isso também acaba impactando um pouco o nosso yield, né? Falando um pouco mais de detalhe, que o IPCA, tá, da dívida do BNB não é como numa debênture de infraestrutura, não é uma atualização monetária, não é um indexador do principal da dívida. O IPCA é a taxa, né? Então, quando a gente vai pagar IPCA mais 2, esse último ano a gente já pagou aproximadamente, né, 6, 7% de IPCA mais 2%, né? Então, a gente pagou 8, 9% de juros. Então, a gente acaba destinando um pouco mais de recurso que a companhia gera para servir essa dívida, tá? E acaba, de certa forma, consumindo um pouco mais desses recursos que poderiam ser para o yield dos nossos cotistas. Por outro lado, a dívida não cresce, né? Numa debênture de infraestrutura, o IPCA ele é indexador do principal, né? Então você paga lá os juros de 5%, 6%, o que for, e o IPCA ele atualiza monetariamente o principal dessa dívida, e você vai diferindo esse pagamento desse IPCA ao longo do tempo, tá? Então, o que a gente tem visto para transmissão é que com essa subida do IPCA, a gente acaba pagando um pouco mais de juros no curto prazo, mas a dívida não cresce. Então a gente fica menos alavancado, e o que faz a gente esperar um yield maior para o longo prazo. Tá? Não sei se atendi aí a pergunta, Cíntia, aí você me fala se tem que complementar com algum ponto em relação à dívida. Não, acho que atendeu sim, acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos aqui da dúvida, tá, Pedro? Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui é sobre a distribuição trimestral de amortizações, se elas têm as datas com fixa. Como a gente falou, a gente já divulgou nossos calendários e tem a data de anúncio e a data de pagamento. Então, aí a gente já tem pelo menos uma previsão de quando seriam as datas de anúncio e, consequentemente, qual seria a data com e a data ex, né? O Felipe também questionou, né, que levando em conta o reajuste inflacionário nas transmissoras, devemos ter um incremento de resultados do fundo e, consequentemente, dos dividendos. A gente tem esse reajuste, mas a gente tem dois efeitos, né? O que acontece? As transmissoras elas têm uma data base para terem os reajustes dos contratos delas, né? Que, via de regra, ela é no meio do ano, se não me engano, junho ou julho, tá? E, além disso, a gente apura os resultados dessas transmissoras ao final do exercício social. Então, qualquer apuração de resultado, né, de reajuste inflacionário, ele é apurado só ao final do exercício social e, consequentemente, quando a gente divulga o resultado do exercício no ano seguinte. Então, todo esse reajuste da inflação de 2021 vai ser apurado ao final desse exercício em 2022. Então, a gente vai conseguir enxergar essa diferença quando a gente divulgar os resultados em 2022, tá? Então, a gente tem esse gap de resultados, né? A gente sabe que tem, às vezes, essa comparação até um pouco pelos FIIs, né? Que apuram o resultado mensalmente, já divulgam mensalmente. Aqui, no nosso caso, é um pouquinho diferente. A gente tem um período para apurar resultados e divulgar, e por isso a gente tem esse gap. Então, esse reajuste inflacionário ele vai vir quando a gente apurar o resultado desse exercício no próximo ano, tá? No início do próximo ano. Então, existe esse gapzinho aqui para a gente poder apurar. Cíntia, tem algumas perguntas aqui em relação a preço de energia, MP de
responder aqui e deixar muito claro que nossos ativos não têm correlação com esses fatores mais macros do setor, né? Então, assim, a transmissão, a gente tem aquela receita contratual que vai ser ajustada por inflação. Nas nossas geradoras, a gente tem um contrato de energia de reserva, ou seja, a gente tem um preço fixo, independentemente se a gente gera mais ou menos, a gente não está exposto ao mercado spot de energia, tá? Então, a gente tem uma previsibilidade muito boa no nosso portfólio e, de novo, é um portfólio também 100% operacional, então a gente consegue ter esse conforto de que aconteça o que acontecer com essas MPs e com o preço de energia no spot, o nosso portfólio continua blindado quanto a essas questões. Tá. Acho importante esse ponto realmente, né, Pedro, até esse é um ponto que tem tido bastante questionamento. Por fim, eu acho que a gente pode encerrar aqui com uma pergunta que é importante, né, que a gente tem visto ela já relacionada a esse ponto, né, que também tem esse comparativo grande do mercado de FIP e FIIs e que até tem o Carlos fala aqui que vê como excelente produto, entrega, combinado constante e previsível, porém sofrendo com essa relação entre FIP e FII e desvalorização da cota. E aí, Zé, se você puder até fazer esse comparativo para a gente poder encerrar logo em seguida, acho que esse é um ponto importante para a gente abordar. Foi um pouco do que eu falei no início, Cíntia. Os produtos têm características principalmente na frequência e obrigatoriedade na distribuição dos rendimentos diferentes, né? Os FIIs são obrigados a repassar 100% lá dos proventos a todo mês, né? Então, a cada mês você vê 0,5 por cota, 0,6 por cota, 0,3 por cota, né? Os FIPs e IES, o produto, o veículo de investimento, ele não tem, né, pela regulamentação da CVM, ele não tem essa obrigatoriedade, né? O que nós fizemos, a gente se comprometeu a fazer um pagamento trimestral. Naturalmente, as nossas distribuições, elas serão valor nominal maior do que aquelas que você vê num fundo imobiliário. Então, é por isso que você vê, no nosso caso, a cada trimestre desse ano, por exemplo, a gente já distribuiu R$2 por cota. Então, naturalmente, no dia seguinte ao anúncio, o preço fica X, e o X são R$2 por cota. Então, há uma questão até psicológica de, caramba, caiu R$2 a cota. Enfim, são R$2 de rendimento que entraram. As características aqui, as diferenças de tributação, a gente já comentou, né? Quer dizer, a tributação, a isenção do tributo, né, do imposto de renda para pessoa física no rendimento, ela é igual. O FIPE goza ainda de uma segunda isenção, que é a isenção no ganho de capital. E em termos de portfólios e característica dos dois segmentos, imobiliário e infraestrutura, existe um pouco de diferença também nas formas e riscos das suas contratações, né? No nosso caso aqui, os ativos de infraestrutura, de geração e transmissão, se eles estão, principalmente a geração, se ela está contratada, não existe risco de refinanciamento, né, ou de recontratação, para você ter, no caso de vacância, por exemplo, no imobiliário, os ativos de infraestrutura não sofrem essa particularidade. A longevidade, a previsibilidade, ela é realmente, por conta disso, ela é bastante grande, e eu acho que essa é a característica deste produto, ter o menos susto possível sob o ponto de vista do fundamento, né? Que é isso que a gente vem trabalhando aqui. Bom, perfeito. Bom, obrigada, gente. Acho que a gente tem bastante perguntas aqui, tá? A gente tem quase 100 perguntas. A gente vai responder todas elas por e-mail para a gente não se alongar aqui demais. A gente agradece a participação de todos. A partir de agora, esses webinars vão ser regulares. A cada divulgação de trimestre, a gente vai fazer na sequência o webinar. E a gente agradece a participação de todos.